Oxóssi, a tua mata é linda, é verde da cor do mar. Oi gente, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo nessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui sobre deuses do meu coração. Um deus do meu coração é Oxóssi. Na verdade, eu confesso que eu tenho uma queda para deuses que são da floresta, então deuses que são colocados como caçadores, deuses que são das matas, deuses que são chifrudos, deuses que são do selvagem. Então todas as divindades masculinas que eu vou trazer aqui para vocês tem uma pegada de selvagem, tem uma pegada de floresta, de mata. E Oxóssi não é diferente. Então Oxóssi é uma divindade que eu tenho um carinho imenso, eu gosto muito desse deus. E ele é o senhor da caçada, ele é o senhor das florestas, ele é aquele que protege e também pune os caçadores. Oxóssi significaria, o nome, né, Oxóssi significa caçador do povo, ou caçador popular, ou ainda tem algumas pessoas que colocam como caçador noturno, aquele que caça à noite para o povo e pelo povo. Então Oxóssi é uma divindade maravilhosa. Normalmente vocês veem Oxóssi nas cores de um azul claro ou verde, né? Então isso depende, né? Se você está falando de Umbanda, Candomblé e tudo mais. Mas na verdade, todas as cores relacionadas à natureza têm relação com essa divindade. Uma outra questão também muito interessante de Oxóssi é que ele é um grande deus da fartura, né? Dos alimentos. Porque se você pensar assim, eu tinha essa dificuldade quando eu pensava assim em divindades de caça, né? Pensar assim, caramba, como assim, né? Caçador, pô, né? Vai abater os animais, não sei o quê. Na verdade, era uma visão bastante limitada da minha parte. O que acontece é o seguinte: toda divindade caçadora tem a ver, tem uma relação muito forte com a questão tribal, de alimento do clã, da tribo, de todos, né? Então, os caçadores são grandes guerreiros e que vão fazer o abate dos animais para alimentar toda uma tribo. Então é muito comum você ver, por exemplo, figuras de Oxóssi com armas como arco e flecha, por exemplo. Daí a associação muito forte dessa divindade com, quando vem aqui para o Brasil, com os povos nativos do nosso país, né? Do que hoje a gente chama de Brasil. Então existe uma relação muito grande, porque pensa, é um deus ligado às florestas, os povos originários da nossa terra são pessoas da mata, né, da floresta, arco e flecha, então tem toda essa associação. Quando a gente fala de Oxóssi, é muito comum a gente pensar assim, quando pensa em deuses africanos, orixás especificamente, a gente pensa assim, Ogum, né, guerreiro, Xangô, o rei e tudo mais, Oxalá, o grande pai e tudo mais. E Oxóssi é muito popular, né, extremamente popular, mas ele talvez não tenha essa popularidade tão assim, não sei se posso dizer tão fortemente relacionada a esses aspectos que são colocados para o masculino. É bom que a gente comece a equilibrar essas coisas também, né? Que são postas para o masculino como agressividade, como guerra, como dirigência, reinado. Oxóssi é um grande rei, né? Rei de Queto, inclusive quando... Isso é uma tristeza muito grande, né? Porque todo o culto de Oxóssi, segundo o Pierre Verger, que foi um grande estudioso, na verdade ele era fotógrafo, né? Daí ele foi estudar e voltou da África, babalorixá, depois de, sei lá, acho que 20 anos que ele ficou lá, salvo engano. Então, segundo Pierre Verger, o culto de Oxóssi na África foi extremamente, quase que praticamente dizimado. Por quê? Porque os grandes sacerdotes dessa religiosidade, né, desses cultos a Oxóssi, foram escravizados, ou mortos, ou escravizados. E muitos sequer conseguiram sobreviver, e era uma grande realidade, né, sobreviver aos horrores
da travessia no navio negreiro, né? Então, o que a gente tem dos cultos de Oxóssi é apenas um pequeno fragmento reconstruído e por aqueles que sobreviveram, que foram passando essa tradição, né? Que foram passando esse legado. Então, Oxóssi, assim como várias outras divindades, possui vários sobrenomes, né? Possui vários epítetos. Então você tem uma série de sobrenomes que são relacionados a faces de Oxóssi. Por exemplo, uma curiosidade para vocês, né? Vocês vão pesquisar, se vocês pesquisarem, vocês vão ver assim, que um dos sobrenomes de Oxóssi seria Otim. Então, Oxóssi Otim. Só que, na verdade, Otim é uma deusa, é a deusa caçadora, né? Então, assim, é bem interessante a gente perceber, e até complicado, né, da gente perceber, isso você vai encontrar também lá nos deuses gregos, vai encontrar também, que às vezes você tem uma divindade que é invisibilizada e às vezes é colocada como um aspecto de uma outra divindade. Você vai ver que isso vai acontecer também, por exemplo, com Euá, né? Então é muito comum vocês ouvirem Euá como uma face de Nanã, né? Então Nanã é Euá, mas Euá é uma divindade, Nanã é outra divindade, né? Então só para vocês entenderem como que funciona. E Oxóssi vocês vão encontrar vários epítetos, sobrenomes dessa divindade, mas que são, na verdade, outros deuses, né? Outras divindades. Então é bem interessante. Uma característica dele também, dessa divindade, é que são o dom de andar nas matas, de cuidar das florestas, né? De cuidar tem uma veia muito forte ligada à ecologia, à proteção. Então é bem interessante isso, né? E eu não sei se eu já contei pra vocês, mas quando eu era mais novinha, eu nasci e fui criada em São Paulo, na capital. Então, eu não tinha muito acesso a matas, né? Florestas, muito menos. Então, o máximo que tinha uma pracinha, um parque, e olha lá. Mas, enfim, toda vez que eu entrava numa floresta ou numa mata um pouco mais fechada, eu sentia uma sensação de medo. Só que essa sensação de medo não era medo assim, tipo, ai, você vai voar um bicho em mim, né? Ou você vai ver uma cobra, não era isso especificamente. Era uma sensação muito física de medo, assim, me dava medo. E assim ia, né? Aí eu aprendi logo cedo com a minha avó, né? Minha avó falava assim, toda vez que você entrar nesses lugares, você pede licença pros donos, né? Pede licença. Então eu já ia entrando pedindo licença. Dá licença, dá licença, dá licença, por favor. Tô pisando mansinho aqui, tô pisando na miúda, tô na maciota, né? Pra aliviar. E aí aos poucos esse medo ia saindo. Anos se passaram, né? E eu fui entender que esse medo, na verdade, era sentir, né? Era a percepção extrasensorial, então a percepção dos meus corpos percebiam uma série de coisas. Eu acredito, inclusive, que é até mesmo uma certa ojeriza do ser humano, né? Então eu acho que eu sinto que alguns seres ali não querem a nossa presença. E isso é muito real. Assim, eu sinto isso na água, às vezes, eu sinto em vários lugares da natureza, uma sensação de que não somos bem-vindos. E não somos mesmo, né? Olha o que a gente faz. E eu noto sempre que quando esse medo vem em mim, eu sempre me apego muito ao Oxóssi, eu peço ajuda para ele. E para outros deuses também, que eu vou trazer aqui para vocês, que são deuses da floresta, deuses selvagens, que eu acho maravilhosos, né? Como o próprio Oxóssi. Então, uma dica que eu dou para vocês até é essa, assim, quando vocês estiverem numa mata, numa floresta, ou diante também de um animal selvagem, né, em perigo, coisa que é mais rara, né, mas chame por Oxóssi, peça ajuda para ele te proteger, tá? Outro aspecto muito legal desse deus é que ele também tem uma questão muito forte artística, do belo artístico. Então é muito comum falar que os filhos de Oxóssi são grandes artistas, então tem dotes para escrita, para artes no geral, né? Eu acho bastante interessante isso e queria trazer para vocês. Então é isso, Oxóssi, o grande caçador, maravilhoso, é uma divindade do meu coração e eu, claro, não poderia deixar de trazê-lo aqui.
Tá bom, meu povo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais. Um beijo.